Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro de 2023, sejam bem-vindos. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos continuar falando das roupas do Antigo Testamento e também na época de Jesus. Em se tratando de túnica, ela era presa à cintura com faixa, ou até um cinto. E era uma peça de tecido dobrado em forma de faixa comprida que formava uma espécie de bolso para guardar ali as moedas e os outros objetos. Os ricos podiam se permitir o cinto de couro, em que podiam enfiar punhal ou até um tinteiro. Quando o homem precisava se movimentar com mais liberdade para trabalhar, ele puxava a túnica para cima e enfiava no cinto. E assim a túnica ficava mais curta. E a isso se chamava cingir os rins, o que significava preparação para agir. A gente escuta muito isso no Evangelho. A mulher podia levantar sua longa túnica e usá-la para carregar coisas, como, por exemplo, cereais. Fora de casa, os ricos usavam vestimenta leve sobre a túnica. Descia até os joelhos e muitas vezes era alegremente listada ou xadrezada. Os ricos também usavam sobretúnicas leves dentro de casa, provavelmente confeccionados de seda importada. José vestia túnica adornada, como está em Gênesis, capítulo 37. Usava-se também uma espécie de capa ou manto de lã grossa para a proteção contra o frio, chamada de rimation na época do Novo Testamento. Era confeccionado com 2 peças de tecido, frequentemente com listas marrom claro e escuro, unidas entre si. A peça envolvia o corpo, era costurada nos ombros, tendo 2 aberturas para os braços. Os pastores viviam dentro deste manto, que lhes servia de cobertor quando dormiam ao relento à noite. Era tão grosso que podia servir como assento. O manto do pobre era tão importante para ele que, se deixasse como penhor por dívida, era necessário restituí-lo no caso do sol. Semana que vem tem mais, então fique ligado. Hoje quero mandar um super abraço mais que especial para a Flávia Mesquita. Ela está fazendo aniversário. Muito bem, ela é de Matozinho, Minas Gerais. Parabéns, Flávia, que Deus te abençoe imensamente. E também quero mandar um super abraço para Ana Carolina, seu filho Guilherme, ouvintes de Jacareí, São Paulo. E são ouvintes desde a pandemia, praticamente desde o começo do nosso podcast. Muito obrigado. E também para o João Vital, que nos escuta de Trairi, Ceará. Deus abençoe, obrigado. E hoje a igreja celebra São Leão Magno. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Amém. Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens.
O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista apresenta a conduta de um mau administrador não para nos ensinar a ser ladrões, mas para nos mostrar como deve ser o comportamento pronto, dedicado e astuto no trabalho pelo reino de Deus. O administrador é desonesto, mas a sua tática, a sua destreza, a sua coragem de assumir riscos se torna um exemplo para quem quer colaborar no plano de Deus. Este administrador não se preocupa com outra coisa senão garantir a sua própria existência futura. Ele não hesita, é rápido em pensar e agir, porque o tempo que tem à sua disposição é muito curto. O mestre não é dono deste mundo, que nunca está disposto a perder o que tem e muito menos a elogiar a previsão de um administrador desonesto que o engana. O mestre é Deus. Fora da parábola, é elogiado o discípulo que lembra que seu Senhor o chamará a prestar contas, que não se arrasta dia após dia, mas trabalha com determinação e coragem para permanecer fiel até o fim, que perdoa e tolera tudo para que seus irmãos garantam o direito à pátria eterna. Ao mesmo tempo, culpam-se os discípulos, os filhos de Deus, que parecem indecisos e fracos na atuação quando se trata de lidar com o seu estupendo destino eterno. Todo homem é um administrador desonesto e esbanjador, porque se tornou senhor daquilo que não é seu e o desperdiça de forma imprudente. Neste ponto do Evangelho, Jesus nos fala do uso correto dos bens deste mundo, da administração concreta da nossa vida. Os bens e a vida são um dom de Deus para ser partilhado com os irmãos. Como dizia Dom Bosco, Deus nos fez para os outros. A chamada para prestar contas é a morte. A consciência da própria morte leva a viver o presente como momento de conversão. Trata-se de entender o que fazer à luz do relatório final. O administrador ladrão faz a sua vida depender do que tem, o fiel e sábio do que dá. A morte nos faz passar da administração dos bens de Deus à participação na sua vida. A misericórdia dada na terra será retribuída no céu. Só o Pai dá tudo e tolera 100%. Aceitamos 50% e às vezes apenas 20%. O Senhor não elogia o administrador desonesto porque roubou, mas porque dá os bens do seu Senhor, conforme o ensinamento recebido nas páginas anteriores do Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e a recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e os ímpios. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6. O importante é aproveitar a vida presente para se enriquecer diante de Deus, com esmolas, em vez de acumular tesouros para si. A única maneira de redimir a riqueza injusta é dá-la aos necessitados, e assim ganhar a sua benevolência e amizade,
para que, como diz o versículo 9, nos recebam em lares eternos. São Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. São Leão Magno é natural da Toscana. Tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino. Após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, como eu disse, o 45º da história, aconteceu no dia 29 de setembro do ano 440. No ano 452, a península italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas, saqueadas, arrasadas. Átila avançava na sua contínua corrida e se encontrava perto de Mântua, no rio Mincio. Ali a história se detém e se forma. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. A lenda, retomada depois por Rafael nos afrescos das salas do Vaticano, narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer atrás de Leão os apóstolos Pedro e Paulo, armados de espadas. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno, embora desarmado, a deter às portas de Roma os vândalos da África, guiados pelo rei Gensérico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João e Latrão. Nas basílicas a população encontrou abrigo e se salvou. São Leão Magno defendeu a doutrina da Igreja. Aliás, toda a vida de Leão, ele não consistiu apenas no seu compromisso com a paz, que levou adiante com coragem sem cessar. O pontífice dedicou-se também muito à defesa da doutrina. Foi ele que, de fato, inspirou o Concílio Ecumênico de Calcedônia, na Turquia, que reconheceu e afirmou a unidade das duas naturezas em Cristo, humana e divina. Rejeitou a heresia de Eutíques, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental, o Tomo de Leão, contra Flaviano, bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares, que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Sustentador e promotor da primazia de Roma, o Pontífice Magno deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, nos quais demonstra ser teólogo e pastor, zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis. Foi para eles que incentivou as obras de caridade em uma Roma dominada pela escassez e pobreza, pelas injustiças e superstições pagãs. Colocou em prática todas as ações necessárias para manter constantemente a justiça e oferecer amorosamente a clemência, porque sem Cristo nada podemos fazer, mas com Ele tudo é possível. O seu pontificado, que durou 21 anos, colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão, o primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, o primeiro papa que, por sua pregação, foi também um dos 2 únicos papas, o outro foi Gregório Magno, a receber em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de Doutor da Igreja. São Leão Magno morreu no dia 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias ainda hoje são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar,
na Basílica de São Pedro. E eu quero encerrar, o nosso podcast de hoje com uma oração composta por São Leão Magno contra o desânimo. Não desista nunca, nem quando o cansaço se fizer sentir, nem quando os teus pés tropeçarem, nem quando os teus olhos arderem, nem quando os teus esforços forem ignorados, nem quando a desilusão te abater, nem quando o erro te desencorajar, nem quando a traição te ferir, nem quando o sucesso te abandonar, nem quando a ingratidão te desconcertar, nem quando a incompreensão te rodear, nem quando a fadiga te prostrar, nem quando tudo tem o aspecto do nada, nem quando o peso do pecado te esmagar. Invoque sempre a Deus, junte as mãos, reze, sorria e recomece. Por intercessão de São Leão Magno, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom fim de semana para você e nos encontramos amanhã.